Só que as pessoas gostam de colocar... Ai, o Brasil, meu Brasil, ele é tão coitadinho, o Brasil. Qualquer peido a gente morre aqui. Não, velho, a gente é foda. Pessoal, não sei se vocês viram, deve ter visto em algum lugar, o Trump está colocando, assim, ameaçando. Ainda não colocou nada, tá ameaçando colocar 50% de tarifa sobre todas as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Mas primeiro eu vou explicar pra vocês o que tá rolando. Então, agora, no dia 9, acho que hoje é dia 11 quando eu tô gravando isso aqui, no dia 9 de julho, o Trump anunciou 50% de tarifas com uma carta. Ele enviou, pegou uma cartinha, que eu até li a carta, eu tenho a carta aqui, depois eu posso mostrar um pedaço pra vocês, aonde eles mandaram lá falando, ó, nós vamos fazer isso aqui porque... E aí, qual é o motivo? O motivo que tá escrito na carta é o tratamento injusto dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele usou o Jair Bolsonaro como boi de piranha, jogou ali pra usar pros interesses dele, né? E aí, o Lula falou que vai colocar a taxa de reciprocidade, né? Então, a gente, no Brasil tem essa parada, tipo, se você pede visto pra brasileiro, eu peço visto pro país que tá pedindo visto pro brasileiro. Eu acho que é uma ótima diplomacia essa. Principalmente pra país que não quer entrar em guerra, não quer forçar nada a ninguém, a gente só faz o que os outros fazem com a gente. Maravilha. Essa que é a ideia geral. E aí, isso começaria no dia 1º de agosto, essas tarifas. E aí eu dei uma olhada na carta, a carta aqui. Então, essa aqui é a carta, tá traduzida, que basicamente ele fala que conheceu... Começou a carta assim. Eu conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Começou desse jeito. Não teve nem um bom dia. A carta teve... Toma aí. Não teve nem tipo, olá, ilustríssimo presidente, nada. É só tipo, toma aqui. Eu acho que ele digitou isso aqui, ele mesmo, ou sei lá, alguém que escreve muito parecido com ele, porque parece que ele tá tweetando essa parada. É bizarro. E aí ele coloca isso aqui, ó. Conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro, respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A maneira que o Brasil tratou o ex-presidente, um líder altamente respeitado, tá bom, em todo mundo, durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo, é uma caça às bruxas e deve terminar imediatamente. O que é bizarro, porque apenas um ditador, como o Trump, ele quer ser um ditador. Aliás, o fascismo tá muito em alta nos Estados Unidos, né? Mas... apenas um ditador acha que um presidente tem o direito de interferir na justiça, tá? Porque nos Estados Unidos, a gente tá vendo que o Trump, ele tá fazendo um monte de coisa inconstitucional e não tá parando. Porque tem uma regra não escrita na democracias, em geral, no Brasil também, nos Estados Unidos também, que é assim, os poderes, um pode falar uma coisa contra o outro, mas eles não podem se combater. Então, se um poder chegar e falar assim, foda-se, eu não vou falar nada, eu vou seguir o que eu quero e dane-se, não tem o que fazer. Por quê? A gente não pode prender o presidente. Tá entendendo? É isso. Então, ele acha que o Lula pode chegar e falar assim, vamos parar aí de fazer as investigações, acaba com tudo. Não pode. Não pode. Na democracia, não pode fazer isso. Se você tá num estado ditatorial, aí você pode chegar na justiça e falar, ó, para de fazer isso. Como o Bolsonaro muitas vezes fez, colocando parentes dele, amigos e tudo mais, na Polícia Federal, colocando ali na parte na corregedoria, né, não sei o que fica investigando coisas da presidência e tudo mais. Ele colocou toda a galera amiga dele, tá ligado? É isso. E aí, o que aconteceu? Veio à tona um monte de gente falando, aí o Eduardo Bolsonaro, aquele patriota, chegou falando que fui eu que fiz isso, eu que pedi pra fazer esse bloqueio econômico no Brasil. É um patriota, né? Um patriota. E aí tem um monte de gente que começou a ficar puta com o Trump. Porque assim, pô, como assim, mano? Até mesmo os bolsonaristas que votaram no Bolsonaro, empresários e tudo mais, começaram a falar assim, isso aí vai ferrar nós aqui, mano. Por quê? O estado que mais... No estado de São Paulo, que é onde eu moro, o estado que mais vai sofrer, né, com essas mudanças de 50% de tarifa de exportação é o estado de São Paulo, que exporta muita coisa. Por exemplo, fábrica de suco de laranja, esse tipo de coisa que exportava para os Estados Unidos, agora fala, mano, fica inviável, tá ligado? A gente vai ter que fechar as portas. Ou seja, ele tá... Quando o Eduardo Bolsonaro pede pra ter um bloqueio econômico desse tipo, essa retaliação econômica no Brasil, ele está atacando os próprios bolsonaristas. Por quê? O resto do Brasil, em geral, assim, a gente exporta mais pra China do que pros Estados Unidos, mas São Paulo exporta muito pros Estados Unidos. Então é meio bizarro que os caras quiseram fazer isso, e ainda eles estão assim, eu comecei a falar disso porque eu queria falar dessa notícia do Malafaia, que o Malafaia falou que o Trump vai pegar o Moraes e o Gonê, que é o cara lá estão entrando com um processo em cima do Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro tá morrendo de medo de ser preso, a verdade é essa, né? Pessoas próximas do Bolsonaro já deram com a língua nos dentes falando que o Bolsonaro está completamente desesperado sobre ser preso. E vai acontecer, provavelmente, porque tem muita coisa contra ele
que é complicado ele se safar dessa. Mas o Malafaia tá falando que o Trump vai atacar na pessoa física. Tipo, olha essa fala aqui, maluco. Se o STF e o Lula quiserem dobrar a aposta, não é dobrar a aposta, irmão. É só soberania nacional. O Trump termina a carta dele... Aqui, ó, o Trump termina a carta dele falando assim, ó. Se por qualquer motivo você decidir aumentar suas tarifas, qualquer que seja o número escolhido pra aumentá-las, ele será adicionado aos 50% que cobramos. Ou seja, se o Brasil aplica reciprocidade, o Trump vai cobrar 100%. Aí o Brasil vai reciprocidade, 100%. Aí o Trump vai aumentar para 200%. Então é melhor a gente não fazer negócio, se esse é o que ele vai fazer. Entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir muitos dos anos de política tarifária e não tarifadas do Brasil. O que é uma mentira, porque o Brasil, ele tem déficit. A gente tem déficit na balança comercial com os Estados Unidos. A gente... é o que mais importa deles. A gente mais importa do que exporta. Então a gente compra mais dos Estados Unidos do que a gente exporta pra eles. Completamente mentiroso isso. Aí aqui, ó. Barreiras causam déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Mentira. Isso aqui é mentira. Os Estados Unidos ganha com a balança comercial brasileira. E outra coisa que ele falou aqui, ó. E é necessário que isso aconteça para corrigir as graves injustiças do regime atual. Como é de seu conhecimento, não haverá nenhuma tarifa se o Brasil ou outras empresas do seu país decidirem construir ou fabricar produtos nos Estados Unidos. Ou seja, ele tá basicamente falando assim, ou você é minha colônia, ou a gente vai continuar essa tarifa. Ele está ameaçando com a tarifa, você tá entendendo? Ou você é minha colônia, ou vai tarifar você até o seu... né? Até a sua próxima geração. Porque ele fala aqui, ó, por favor, entenda que o número de 50% é menor do que o necessário para ter o campo do jogo nivelado. E aí, quando ele fala isso, ele basicamente tá falando assim, se você for nossa colônia e baixar a cabeça pra gente, eu tô cagando pro que você faz com o Bolsonaro. A verdade é essa. No final das contas, ele fala isso, tá? Porque ele fala aqui, ó, eu posso tirar tudo, eu posso te ajudar, eu posso ser ótimo pra você, contanto que você venha fabricar aqui e faça o que eu tô mandando e tudo mais. E aí aqui embaixo, ele usa aqui que vai iniciar uma investigação no Brasil nos termos da seção 301. Eu fui pesquisar o que é essa seção 301, que é basicamente assim, o governo dos Estados Unidos investiga um país e se esse país estiver fazendo alguma coisa comercial que é injusta, o presidente dos Estados Unidos pode aplicar sanções do jeito que ele quiser. Então é isso, basicamente é isso. Ele tá mentindo, ele tá usando o poder dos Estados Unidos, o poder econômico, até mesmo militar um pouco, de forma velada, né? Um pouco militar, que assim, se o Brasil não seguir o que os Estados Unidos quer, vocês aí, a gente vai ter que continuar, sei lá, carcando no Brasil. E aí eu vi uma coisa que eu achei legal, que é esse maluco aqui, que é um Nobel da Economia, Paul Krugman, chamou a ação de Trump maligna megalomaníaca. Segundo ele, as tarifas anunciadas têm fins políticos. Exato. Nos Estados Unidos tem uma regra, ou seja, novamente, o Trump tá fazendo coisas que são antidemocráticas nos Estados Unidos, tá? Que ele, ao usar motivos políticos pra usar as tarifas, né? Quando ele pega e usa as tarifas por motivos políticos, tá fazendo uma coisa que é passível de impeachment nos Estados Unidos. Repare, ele falou desse jeito, ó, repare que Trump mal finge ter uma justificativa econômica pra essa ação. Tudo isso tem a ver com punir o Brasil por colocar Jair Bolsonaro em julgamento. Não seria a primeira vez que os Estados Unidos usam essa política tarifária para fins políticos. De acordo com o economista, a tarifação também é maligna e megalomaníaco. Porque, digo que é megalomaníaco, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Veja para onde vão as exportações. As exportações para os Estados Unidos representam menos de 2% do PIB brasileiro. Trump realmente imagina que pode usar tarifas para intimidar uma nação enorme, que nem sequer depende muito do mercado americano? Exato, também é meio bizarro, porque ele tá usando essas tarifas. O Brasil, de verdade, vai sobreviver, gente. O Brasil vai sobreviver. Tá? As tarifas podem ser ruins. Estão vendo aí que vai perder 19 bilhões de reais no ano, vai perder 100 mil empregos. É ruim, tá? É ruim se mantiver a tarifa, mas a gente não vai perder. A gente vai continuar vivendo, a gente vai continuar avançando. Não vai ter nossa, o Brasil acabou. Não existe isso. São Paulo vai sofrer bastante, tá ligado? São Paulo vai sofrer bastante, mas o Brasil em si não vai sofrer tanto. E aí vem o governador de São Paulo. O governador que quer ser presidente da República, o Tarcísio, simplesmente falou, é culpa do governo Lula, eles que se arrumem aí, e meio que fala, tipo... Meu irmão, você tinha que estar falando assim, isso é um absurdo o que o Trump tá fazendo. Ele falar, e assim, ele achou que falar que é culpa do Lula ia colar, e não colou, maluco. E ele simplesmente tá sendo rechaçado em tudo quanto é lado. Até a galera de direita, que tá sendo punida pelo Trump aqui, por conta dessa pataquada toda, tá falando assim, Tarcísio, pelo amor de Deus, cara, você é maluco. Então, com tudo isso acontecendo, sabe a maluquice que aconteceu com essas tarifas? Todo mundo achou que ia cair assim, o governo Lula, não sei o quê, a pessoa achou que ia meter o dedo na cara do Lula. O que tá acontecendo é que o povo, né,
tá olhando assim e falando assim, ei, não, velho, eu prefiro então tá com o Lula, pelo menos ele tá querendo lutar contra essas tarifas, tá ligado? Ele tá falando que isso é um absurdo. Todo o resto que tá falando é isso aí, tem que ir lá, o Malafaia falando que vai atacar a pessoa física. Olha lá, vai ser na pessoa física, ele vai pegar o Alexandre e os ministros do STF que apoiam o Alexandre, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ele vai fazer um salseiro, vai atingir os caras em suas famílias, quero ver como é que vai ficar, não quero isso pro meu país, quero paz. Ele quer paz, mas se a gente não baixar a cabeça pros Estados Unidos, eles vão matar a família do Alexandre de Moraes. Os caras tão malucos, meu irmão. Tá ligado? Os caras da direita ficaram completamente insanos. Ele tá descrevendo esse parágrafo aqui, ó. Ele tá descrevendo um psicopata que tá indo atrás, caçando os outros. É melhor a gente abaixar as calças pra ele, senão ele vai matar todo mundo. Tá maluco, meu irmão? Não pode ser assim. Mas é isso. Então, toda essa loucura que aconteceu é... O PT e o Lula ganharam o poder. Tá todo mundo apoiando mais ele. Agora o PT tá sendo apoiado. A galera da direita tá querendo abafar o caso. Só que agora já foi. Já soltou já soltou o toroço no ventilador. E agora o pessoal da direita tá procurando culpado. Quem é que fez essa porra? Mano, olha aí, ó, mano. O Lula ganhando popularidade. O Lula, nesse dia... Fizeram uma pesquisa, o Lula ganhou 6% de popularidade. Por conta das tarifas do Trump, ele ganhou 6% de popularidade. Mas é isso, pessoal. Então, as tarifas do Trump são completamente irreais. O Brasil sempre teve mais importação do que exportação para os Estados Unidos. Ou seja, a gente não prejudica os Estados Unidos em absolutamente nada. Ele tá usando tarifa pra simplesmente colocar aquilo que ele quer colocar. E no final das contas, ele tá usando o Jair Bolsonaro só como boi de piranha para o que ele quer realmente, que é que o Brasil abaixe a cabeça pros Estados Unidos. E o Brasil não pode baixar a cabeça pros Estados Unidos. Porque você pode ser de direita ou de esquerda. Essas tarifas do Trump, se você não entende o porquê essas tarifas do Trump são um problema, você precisa estudar um pouquinho mais. Porque o que o Trump tá querendo é passar por cima da soberania nacional brasileira. E isso tem muito a ver também por conta do BRICS, que eu nem falei aqui, mas é por conta do BRICS. Por quê? O BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e o S eu não lembro o que é. África do Sul, South Africa. África do Sul. O BRICS, ele tá tentando fazer uma moeda própria do BRICS. E isso... De verdade, se isso acontecer, os outros países vão ver que isso é possível. Eu vejo que a queda dos Estados Unidos, que já tá ocorrendo, eu acho que já é uma queda de império que não tem mais volta agora. Eu acho que a gente chegou no declínio do Império Americano e eu acho que ele vai acabar. A gente só tem que saber como o Império vai acabar, porque impérios acabam, é normal, tá? Mas o BRICS tá tentando fazer uma moeda própria. E os Estados Unidos sabe que se isso acontecer, o fim vai vir mais rápido. Literalmente vai acabar com os Estados Unidos, porque hoje, como ele é a moeda padrão, ele pode se endividar o quanto ele quiser. Os Estados Unidos, ele pode se endividar o quanto quiser, e ele vem fazendo isso há décadas. Ele se endivida sem parar. Por quê? A moeda dele, ela controla os mercados mundiais, então nunca vai dar problema pra ele isso. Só que o dia que isso começar a acabar, os Estados Unidos não tem como sustentar a vida americana. Os Estados Unidos vai literalmente, sei lá, se desconstruir de forma inacreditável. Então, ele tá falando que isso é um ataque às instituições, ataque aos Estados Unidos. E, na verdade, o Brasil tá só falando assim, ficar dependendo do dólar é uma merda, mano. Esse negócio aí fica fudendo a minha economia. E a China pensa igual, tá ligado? E o meu medo disso tudo... Assim, agora... Assim, o que eu penso sobre isso tudo, tá? Eu sou um cara que não sou nada diplomático. Eu não seria diplomático, eu não consigo. Se eu fosse presidente, eu ia estar falando assim, é isso aí, nós vamos derrubar mesmo, que se dane, nós estamos indo pra acabar porque isso aí detona a minha economia. Eu acho que os Estados Unidos têm que começar a abraçar a mãe dele porque ele tá pronto pra ir de volta pra cama. Tá entendendo? Era isso que eu ia falar, mas é por isso que eu não posso ser presidente, eu não posso trabalhar com diplomacia, porque tem que falar tudo de forma bonitinha, não sei o quê. Porque no final das contas, eu acho que o governo brasileiro tem que lutar pelas coisas brasileiras, e não ficar babando o ovo pra americano sobre o que eles querem ou o que não querem. Eu ia pegar, você vai me botar tarifa? Então eu vou botar 3 vezes mais você. É isso que eu ia falar. A partir de agora, 300% em cima dos Estados Unidos. É isso, seria botar eu e o Trump pra conversar, não ia dar certo, porque eu tenho essa cabeça meio explosiva, entendeu? Eu ia falar, então bota 300% dos Estados Unidos. Você quer botar 50%? Então foda-se, eu não quero mais falar com você. Eu vou chegar e falar assim, BRICS, vamos juntar com a Europa toda, juntar todo mundo e vamos excluir os Estados Unidos? Vamos tirar ele do grupo? Não dá, velho. Pega o grupo de WhatsApp. Se fosse um grupo de WhatsApp, eu faria isso. Vamos criar um outro grupo aqui à parte, sem os Estados Unidos, entendeu? Vamos colocar aqui, ó.
diplomacia global e tira os Estados Unidos dessa conversa, porra. É isso. Eu acho que isso poderia causar guerras, entendeu? Então eu acho que a diplomacia é melhor, os caras trabalhar com diplomacia tem que ser um pouco mais calmo emocionalmente. Mas é isso que eu penso. Você acha que é possível o impeachment nos Estados Unidos acontecer ou o Trump existiria? Brother, o governo do Trump, ele já tem umas 4 ou 5 decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal, lá dos Estados Unidos, que eles não acatam. Você tá entendendo que lá já virou uma ditadura? Não é que o Trump resiste, o Trump, ele é um ditador. Quando você não acata decisões judiciais, você é um ditador. O Trump já é um ditador. Só os imbecis que não entendem isso, ele é que estão apoiando ainda o Trump em algum lugar, entendeu? As pessoas não conseguem entender o que isso significa. Quando você quebra os acordos velados das instituições de poder, você se torna um ditador. É daí que veio o fascismo. É daí que veio o nazismo. Tá entendendo? Já tá acontecendo. Só que as pessoas não conseguem enxergar. Os Estados Unidos hoje é um país ditatorial. Então não, o Trump não vai sair. Eu acho que o Trump não vai nem sair quando terminar. Ele já não queria sair. Tanto ele quanto o Bolsonaro tentaram de tudo pra não sair quando perderam eleições democráticas. E é isso que um ditador faz. Me diz aonde que o Lula não... Eu não sou fã do Lula, tá? Mas me diz aonde é que o Lula não acatou uma decisão judicial. O cara foi pra cadeia, irmão. Mesmo sabendo que era perseguição de um juiz. Você tem noção disso? Mas ele acatou a decisão judicial. A decisão judicial foi certa? Não, mas ele acatou. É assim que funciona na democracia. Mas é isso, gente. Essas são as loucuras que tá rolando das tarifas do Trump. E a verdade mesmo, o que eu acho também, é que o Trump, ele sempre volta atrás. Ele sempre volta atrás. É isso. Se o Brasil chegar e falar assim, não, beleza, vai botar 50, eu boto 50 aqui também. Fechou? Vai ser ruim pra gente? Vai. Vai ser ruim pra gente, com certeza. Mas nós temos... nós vamos sobreviver. A gente depende pouquíssimo dos Estados Unidos. A gente depende dele, mais ou menos. Mas, assim... O que acontece? A partir do momento que começa a rolar o papo de taxa, você acha que a empresa que depende dos Estados Unidos... Porque tem empresas que dependem dos Estados Unidos. E isso vai inviabilizar o negócio deles. Eles vão começar a falar assim, bom, sentaram numa mesa e começam a discutir. Pra onde a gente vai? É isso que funciona. A gente vai olhar e falar, pô, vamos ver, será que tem espaço aqui na China, na Índia? Vamos ver se tem espaço em outros países. É normal isso, entendeu? Então, a partir do momento que tem uma imposição, na hora que coloca... Por exemplo, se chegar amanhã e falar assim, você que mora de aluguel, você pode se relacionar com isso. Amanhã chega o cara, o dono do apartamento, e fala, então, eu preciso do apartamento, daqui 2 meses tem que sair. É isso. O que você vai fazer? Ai, eu não tenho onde morar! Ai, meu Deus! Não, você não vai fazer isso. Você vai ficar puto. Puta, que merda, eu gosto daqui, caralho, o aluguel tá barato. Mas o que eu vou fazer? Eu vou procurar um lugar pra morar. É assim, começa a criar formas de não depender dos Estados Unidos. Eu sou da opinião que a gente tinha que ter um país que não dependa de nenhum outro país. Porque a gente tinha que tentar produzir tudo internamente, de forma com acesso à tecnologia, mas não tem nenhum tipo de incentivo pra isso acontecer. E não é o papo não é esse que eu tô querendo trazer aqui por enquanto. Mas o incentivo não tem, não existe vontade pra isso acontecer. Mas deveria estar. Eu sou muito nacionalista. Eu acho que a gente tinha que ter uma nação forte. A China, por exemplo, não depende de quase ninguém. A China não depende de quase ninguém. Vocês querem ficar aí brigando? Beleza, eu só excluo. Ela não depende, mas não significa que ela não ganhe mais fazendo acordo com outras pessoas. É isso que ela faz, entendeu? O Brasil é gigantesco, mano. A gente é o quê? A oitava economia mundial hoje? A gente tá na 10ª maior economia do mundo, velho. A gente não é pouca bosta, não. A gente é muito foda. Só que as pessoas gostam de colocar... Ai, o Brasil, meu Brasil, ele é tão coitadinho, o Brasil. Qualquer peido a gente morre aqui. Não, velho, a gente é foda. A gente tem muita desigualdade econômica aqui no Brasil. Tem muita gente pobre, tem pouquíssima gente muito rica. Então essa diferença, se a gente fizesse assim, ó, a gente seria um país maravilhoso pra morar. A gente seria um país incrível. Mas é isso, as pessoas que estão aqui no topo, elas não querem fazer isso melhorar. Então, esse é o problema do Brasil, de verdade. A gente só tem que fazer assim, ó. Tá assim, a gente tem que fazer assim, ó. Botar um pouquinho menos aqui em cima pra botar essas pessoas um pouco mais pra o de cima um pouquinho pra baixo, o de baixo um pouquinho pra cima. É só isso. Mas é isso, eu quero saber o que você acha aí. Tá vendo esse vídeo aqui? O que você acha de toda essa pataquada que tá acontecendo? Coloca um comentário aí pra ajudar o engajamento também. É isso aí.